Seja muito bem-vindo ao Café na Palavra. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso quadro Crente que Entendeu. E o tema de hoje é: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Esse é um tema muito polêmico porque muitas vezes eu mesmo, né? Quantas vezes eu ouvi de ser quente ou ser frio e não ser morno que eu te vomito. E quantas vezes a gente ouviu falar sobre ser um crente fervoroso, parece que dá uma ideia de crente da fé, mais quente, mais, sei lá, pentecostal, e um crente mais frio, mais, sei, presbiteriano, mais reformado, mais tranquilo, mais calmo, para ser uma coisa ou outra, e não ser morno, não ser laicá, que eu te vomito. E que, na verdade, no texto, a luz da palavra não tem relação alguma com isso. Nós brincamos muito com isso no meio evangélico, que na verdade a luz da palavra está relacionado que João estava falando aqui, estava relacionado ao aspecto geográfico de Laodiceia. Já ouviu de repente até alguma pregação, pessoas falando que é como café, né? Tem que ser quente, como café, porque depois que esfria não é a mesma coisa. E que a luz da palavra vai dizer exatamente que ser quente é bom e ser frio também é bom. O que não pode ser é morno. Então vamos direto ao texto na palavra, em Apocalipse 3, 14 a 22. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Veja que aqui Deus está colocando que está no mesmo patamar de desejo, ser quente ou ser frio. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se a gente for analisar o aspecto geográfico, que era essa questão, Laodiceia, para começar, ela não se chamava Laodiceia, se chamava Dióspolis, né? Que uma tradução meio literal significa a cidade de Deus, e que passou a se chamar Laodiceia por causa da rainha, chamada Laodices, que exigiu que a cidade mudasse o nome. E, curiosamente, o nome Laodiceia significa meio que povo que julga. Então a gente tinha uma cidade que se chamava Dióspolis, cidade de Deus, que passou a ser uma cidade que o povo que julga. Geograficamente, a cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades, Colossos e Herápolis. E as correntes de água dessas cidades, uma era uma corrente de água quente e outra era fria. E a água quente era uma água termal, uma água que era utilizada para efeitos curativos, né? E a água fria, uma água potável, uma água que se podia beber. Então a gente poderia analisar que o que estava se falando era que pudesse ser fria para ser potável, pudesse ser bebida, ou quente para efeitos termais. Então Laodiceia não tinha água nem quente e nem fria. Ela ficava no meio ali, numa conexão entre as duas correntes de água. Então ela tinha uma água morna, uma água salobra. A água morna servia apenas, não sei se você já teve, os antigos falavam muito disso, né? Tem ânsia de vômito, está querendo, está enjoado, você toma água morna, você vomita. Então a cidade de Laodiceia era muito rica, era muito próspera. Ela vai dizer exatamente no texto, né? Rica sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia, ela era uma cidade que era realmente muito próspera, era avançada na oftalmologia, era um polo têxtil muito grande da época, da moda, muitas roupas saíam de Laodiceia, era uma cidade realmente muito próspera financeiramente. E que a única coisa que realmente não tinha em Laodiceia era algo muito importante, a própria água. Ela não tinha uma água potável, ela não tinha nenhuma água termal. O que Deus falava através de João era: não és quente e nem fria, és morna. Então, uma cidade próspera, rica, realmente, como dizia, avançada na oftalmologia, mas o que vai dizer a palavra? Eu te vejo como pobre, cega e nua. Curiosamente, uma cidade que se achava rica, Deus fala pobre, avançada na tecnologia, na oftalmologia fala cega, e avançada na área têxtil, ela te fala, te vejo nu.
Então o texto não tem relação alguma com Sapatinho de fogo. Crente reformado. o texto todo, está falando sobre o aspecto geográfico de Laodiceia. E que mesmo assim, no versículo seguinte vai dizer: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele serei e ele comigo. Da grande misericórdia que Deus tinha até dessa cidade, que tinha tudo, menos Deus. Se você estava crente que entendeu que deveria ser um crente, Sapatinho de fogo, reteté, grandão da Galileia. Um crente mais frio, tradicional, reformado. e agora virou um crente que entendeu à luz da palavra, compartilhe esse vídeo, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para toda semana você receber as notificações. E até o nosso próximo quadro, Crente que Entendeu.